O debate franco e aberto sobre os mais diversos assuntos à luz do direito. Está no ar. Reflexões com os advogados André Ramos e Gisele Reis. Para detalhar a chamada desjudicialização, eles recebem hoje o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Fonseca, e o juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça, André Goma de Azevedo. Desjudicialização, uma palavra diferente e que pode ser mais uma aliada na solução de conflitos. E para nos ajudar nesse debate de hoje, nós recebemos duas grandes autoridades no assunto. Confira um pouco mais da trajetória profissional de cada um deles. André Goma de Azevedo, juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça, pesquisador associado da Universidade de Brasília, mestre em Direito pela Universidade de Colômbia, Nova York. Entre os principais temas de atuação do magistrado estão a mediação e a negociação. Reinaldo Fonseca, ministro do Superior Tribunal de Justiça, mestre em Direito Público pela PUC de São Paulo, doutorando em Direito Constitucional pela Faculdade Autônoma de São Paulo, com pesquisa na Universidade de Siena, na Itália. É um prazer recebê-lo, ministro Reinaldo Fonseca. A honra é toda minha, obrigado por estar por aqui com vocês. Também é uma satisfação contar com a presença do doutor André Goma, juiz auxiliar do CNJ. Muito obrigado pelo convite. Bom, nós temos um país que conta com mais de 100 milhões de processos em tramitação, segundo o último relatório do Justiça em Números. Então, eu quero começar a nossa reflexão de hoje perguntando o que é a desjudicialização e como ela pode ajudar para desafogar o nosso judiciário. A desjudicialização, basicamente, é um movimento de utilização racional ou sustentável do próprio Poder Judiciário. E explico em poucas palavras. O Poder Judiciário é um sistema, como o sistema hídrico. Se nós utilizarmos irracionalmente a água que temos nas nossas casas, não vai dar para todo mundo. A mesma coisa acontece com o Poder Judiciário. Se nós tivermos uma determinada empresa gerando dezenas de milhares de demandas, nós não teremos juízes para administrar esse uso irracional. Então, a desjudicialização é exatamente esse movimento de orientação para o uso sustentável do Poder Judiciário. Uma espécie de racionalização, né, do uso do Poder Judiciário, não é isso? Porque o Poder Judiciário também, ele não precisa necessariamente interferir em todas as questões sociais, em todas as demandas sociais, não é? E por isso é que, numa visão mais sociológica, seria o resgate da cultura do diálogo. Ou seja, por que eu não me relaciono e não tento resolver o incidente do muro com meu vizinho? Por que eu não me relaciono e tento resolver o acidente, pequena batida de carro, sem necessariamente procurar o Poder Judiciário? Portanto, a desjudicialização não é um convite para não se buscar o Poder Judiciário. A desjudicialização é um convite para que a sociedade recupere, resgate a cultura do diálogo. E a gente, inclusive, tem um outro questionamento, porque a partir do momento que a gente discute desjudicialização, a gente precisa entender quais foram os fatores que acabaram levando a essa judicialização excessiva. Nós tivemos a constitucionalização dos direitos, nós tivemos a lei dos juizados especiais, tivemos o Código de Defesa do Consumidor, e isso, de certa forma, fez com que a população se achegasse mais ao judiciário, né? Porque com a possibilidade, por exemplo, de se ir até o juizado, né? Inclusive sem a necessidade de advogado, sem a possibilidade sem a necessidade de ter que pagar custas e taxas, né? Isso aproximou o cidadão da justiça, do judiciário, mas, de certa forma, acabou elevando o número das demandas judiciais. Eu acho que a gente precisa também discutir um pouco quais foram esses motivos que levaram a essa judicialização excessiva. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que discutir o que é acesso à justiça. Acesso à justiça não é uma porta de entrada, mas tem que ter uma porta de saída. É preciso que a Constituição de 88 foi um divisor de águas, na medida em que tornou visível o que era invisível. As pessoas que não tinham acesso à justiça, seja em razão de questões econômicas, seja em razão de questão de acesso à assistência judiciária. Existe um autor italiano chamado Mauro Capelletti que fala em 3 ondas, que são obstáculos à construção de um Estado mais democrático.
E a primeira onda é o acesso à justiça. Portanto, a Constituição de 88 trouxe a ideia de que é possível, sim, o resgate de um conceito de cidadão, de cidadania. Só que isso tem um preço. Na medida em que a sociedade confia piamente que somente o Estado pode resolver o seu conflito e deixa de dialogar com o seu vizinho, com o seu irmão, com o seu colega de escola, com o seu colega de trabalho, o que vai acontecer? Aquela questão hídrica que o André Goma acabou de falar. O judiciário, hoje, com 17 mil aproximadamente magistrados, tem que resolver 100 milhões de processos, sendo que esses 100 milhões de processos, 51% estão envolvidos com entes públicos, União, Estados e municípios. A Constituição de 88 escancarou as portas do Poder Judiciário, e isso é ótimo, na medida em que se tornou um Estado, nós estamos construindo um Estado republicano, em que todos têm acesso ao Poder Judiciário. Mas, ao mesmo tempo, a porta de saída ficou estreita para tantas demandas que são provocadas dentro do Poder Judiciário, que são intentadas dentro do Poder Judiciário. Isso é apenas para que a gente possa contextualizar o sentido da desjudicialização, não com a finalidade de acabar com as prateleiras do Judiciário, mas com a finalidade de construir uma sociedade mais feliz, de construir uma sociedade que vivencie uma prática democrática. Então, na verdade, a gente percebe que a desjudicialização, isso é muito importante, né, o que o ministro Reinaldo acabou de mencionar, a desjudicialização não é uma forma de menosprezar o Poder Judiciário, pelo contrário, né, ela é uma forma de fortificar o Poder Judiciário, porque, na realidade, a gente está trabalhando com racionalização do uso do Poder Judiciário, com desburocratização do direito. Né? Nós temos vários exemplos de leis recentes que promoveram o que a gente pode classificar como desjudicialização. Né? O próprio divórcio, separação, extrajudiciais, o inventário extrajudicial, né? Alteração de registro imobiliário extrajudicial, até então era por jurisdição voluntária. Nós temos diversos exemplos de situações que nós colocávamos o Poder Judiciário como um rito de passagem, e nada além disso. E o Poder Judiciário não pode servir como rito de passagem, né? E a sociedade tem que, e aí é um dos nossos focos, né, de discussão hoje, ela tem que encontrar também esses elementos de autocomposição, não é isso? Perfeito. E, no fundo, acho que o ponto central, o professor André tocou muito bem, é a ideia de uso racional. Então, me permita dar um exemplo. Num estado no Sudeste, faltou luz no Réveillon. Uma pessoa procurou os juizados especiais, um dano moral. O juiz outorgou, deu o ganho de causa, R$7 mil. Não precisa dizer que poucos dias depois já tinha dezenas de novas demandas. Progressivamente, os juízes foram diminuindo o valor de indenização por danos morais. E quando chegou a 10 mil ações, promoveram um mutirão de conciliação. Fecharam quase mais de 9 mil acordos. Né? 2 meses depois, existia 40 mil demandas. Então, no fundo, quando falamos em desjudicialização nesse caso, nós estamos falando também de provocar o Ministério Público para a propositura de uma ação civil pública e, eventualmente, evitar essas 40 mil ações, porque isso gera trabalho para pelo menos 50 juízes em um ano. É muito volume. Né? Então, precisamos pensar melhor o sistema. A participação do Ministério Público, da Defensoria Pública como órgão que leva ao judiciário as questões, os interesses de um conjunto de pessoas menos assistidas, é de suma importância. Então, no primeiro momento, acesso à justiça, descobrindo a porta de saída. No segundo momento, a coletivização dos direitos, descobrindo formas racionais para instrumentalizar isso. E no terceiro momento, os meios chamados alternativos, que eu digo naturais, de solução de conflitos. Ou seja, a descoberta de conciliação, de negociação. Vamos primeiro para a negociação, que é aquilo que a gente faz desde que o mundo é mundo. Desde que onde há duas pessoas juntas, é possível a negociação. Ou a mediação, onde o mediador assiste ao debate entre as duas partes, mas não tem possibilidade de propor diretamente, mas sim fazer com que as partes encontrem sua própria solução. E essas fórmulas de autocomposição são realmente muito relevantes e nós devemos tratar cada uma delas com cuidado. Só que agora nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para a continuidade desse debate tão relevante sobre a desjudicialização do direito.
desjudicialização é o tema do Reflexões de hoje. Na primeira parte do programa, o debate foi sobre a desjudicialização como alternativa ao excesso de processos judiciais. Bom, e dando sequência, então, a essa nossa tentativa de melhor compreender a desjudicialização do direito, né, e exatamente até onde pode ser levada, acho que vale a nossa discussão também sobre quais causas podem ser objeto dessa desjudicialização. Há limites temáticos, há limites processuais, como funcionaria isso? Então, nas questões cíveis, praticamente toda causa pode ser desjudicializada na medida em que eventual acordo de guarda em questões familiares. Se as partes conseguirem esse entendimento e levarem para um centro judiciário de solução de conflitos, aqueles sejusques, né, o juiz lá recebendo vai encaminhar para o Ministério Público para eventual parecer e homologar. Então, nas causas cíveis, podemos dizer que praticamente tudo pode ser desjudicializado. Nas questões penais, ainda tem um grande rol de demandas, principalmente aquelas demandas de crimes de menor potencial ofensivo, atos infracionais, que podem, por meio de bons programas de justiça restaurativa, também ser desjudicializados. E, naturalmente, aquelas questões complexas ou cuja litigiosidade permaneça, tanto no civil como no criminal, vão sempre ter um juiz que vai poder atender bem, né? Principalmente porque tem mais tempo para dedicar àquelas questões complexas. Agora, eu vou fazer uma pergunta para o ministro Reinaldo. E nas causas públicas em que esteja envolvido uma questão chamada de direito público, que não pode atender à flexibilização que permeia, não é, a desjudicialização, a supremacia do interesse público ou questões correlatas? Na verdade, professor André, Gisele, André, foi um dogma que nós vivenciamos no final do século XX para o início do século XXI. Vivenciamos no sentido de quebrar paradigmas. Porque, veja bem, o telespectador tem que se lembrar, a sociedade nasceu com o sentido de vingança privada. Ou seja, se eu furtei, vamos cortar a mão, porque ali eu estou retribuindo ao ato que cometi. Olho por olho, dente por dente. A sociedade evoluiu, vem a figura do Estado, e aí eu não estou discutindo academicamente, eu estou só contextualizando historicamente esses movimentos para que o telespectador possa entender. No segundo momento, o Estado se faz presente e a sociedade pactua, ou é um contrato, ou é uma lei natural, seja o que for, mas pactua no sentido de que o Estado vai substituir a vontade das partes. E aí nós, naquele conflito, endeusamos o Estado como solucionador do nosso conflito. Num terceiro momento, a gente diz assim, mas o Estado resolveu o conflito de José com João, o pai e o filho, os dois colegas de escola. Mas existem, para que esse Estado, para que essa sociedade exista, é preciso que todos nós façamos uma contribuição. Vem aí os tributos, os impostos, vem aí as relações de que para eu construir a casa, eu tenho que respeitar o limite do gabarito oficial daquela casa. E aí começa a envolver não mais relações privadas, mas relações de direito público, do direito administrativo, do direito constitucional, do direito tributário. E aí nós criamos no direito brasileiro, especialmente no sistema da civil law, o sentido de que no direito público não é possível, não era possível a negociação, porque estava acima de todos a supremacia do interesse público. O interesse era indisponível. E durante muitos anos, desde as ordenações, no caso do Brasil, até a proclamação da República e até o final do século XX, virou um dogma. O juiz federal, o juiz de direito da vara de fazenda pública, começava a audiência e dizia, vamos fazer a instrução, porque não tem conciliação. O direito é indisponível, o que é uma barbaridade social. A responsabilidade dos juízes é de pacificação social. A responsabilidade dos juízes, a responsabilidade do Poder Judiciário do Estado é levar a paz social, é levar a felicidade humana. Vamos apresentar propostas razoáveis para a solução daquele conflito de forma não adversarial. E o sucesso foi estrondoso. O colega André Goma, que trabalha com isso
desde o início do CNJ, pode dar números de como a experiência da Justiça Estadual no direito privado e a experiência da Justiça do Trabalho com as relações privadas fizeram com que a Justiça Federal e as varas de fazenda pública na Justiça Estadual repensassem o seu próprio caminhar. Durante 2 anos, coordenei os juizados especiais federais da primeira região, 80% do território nacional, todo o norte, todo o centro-oeste, Maranhão, Piauí, Minas e Bahia. Durante 4 anos, coordenei o sistema de conciliação dessa região. E durante esses 4 anos, nós fizemos quase cerca de 500 mil conciliações. Bom, nós não temos ainda, né, o ideal seria que esses juízes, né, o número de juízes existentes fosse efetivamente proporcional a essas demandas todas da sociedade. E nós não temos estrutura no Poder Judiciário, existe ainda a questão da informatização, que é algo que também ajuda muito nessa questão de agilidade, celeridade, otimização da prestação jurisdicional. E a desjudicialização, então, caminha nesse sentido de desafogar, nesse sentido de fraternizar, de alcançar a paz social. Mas eu queria perguntar para o doutor André, no que diz respeito aos benefícios para a sociedade. Assim, nós vamos ter a questão de menos demandas, vamos ter mais agilidade e a sociedade em si, né, dentro dessa experiência do CNJ, como é que isso poderia, de fato, trazer de benefício para a sociedade? Como a desjudicialização beneficia a sociedade? Eu acho que, principalmente, por ter um poder judiciário mais sensato, mais razoável. Pegando o exemplo do ministro Reinaldo, tivemos, no início do movimento para a conciliação, uma juíza federal da primeira região narrando uma situação em que a autora tinha pleiteado o restabelecimento do benefício que tinha sido interrompido porque disseram que ela teria morrido. Ela foi, mostrando que ainda estava viva, levou todos os documentos, e a procuradora federal do INSS não quis fazer acordo. Isso em 2007, exatamente alegando que era indisponível o interesse público. E, realmente, a gente, quando olha para essa situação, a gente vê um processo kafkaniano. A pessoa viva tendo que provar que está viva e na audiência de conciliação não pode fechar um acordo. E realmente gerou uma situação de grande consternação para a juíza, para a procuradora federal que estava ali cuidando do caso e principalmente para o usuário, que ele olha aquele sistema e o sistema não faz sentido. Então, a partir do momento que a gente começa a olhar esse movimento e perceber, por exemplo, o interesse público não é economizar dinheiro, é usar corretamente o dinheiro. Então, o dinheiro público, as reservas, estão alocadas para que se pague o benefício a quem é devido. Se aquela senhora era devido o benefício, negar-lhe o benefício naquele momento, isso sim atentaria contra o princípio da indisponibilidade do interesse público. Ou seja, a desjudicialização, sim, economiza a necessidade de contratação de mais magistrados. O nosso Estado não permite isso. Nós não temos economia que atenda a esse tipo de movimento, mas o uso mais racional dos próprios juízes, que vai ser bom para os juízes também, porque faz com que eles sintam prazer naquele trabalho que é um trabalho de solução de curto prazo. E parece que a gente precisa, inclusive, acreditar que é possível realmente alcançar a justiça sem ser por meio do Poder Judiciário, né? Mas essa discussão vai ficar um pouco mais para frente, porque nós temos que parar para um breve intervalo e daqui a um minutinho a gente volta discutindo sobre desjudicialização. O Reflexões de hoje discute a desjudicialização. Na primeira parte do programa, a conversa foi sobre alternativas ao excesso de processos judiciais. E antes do intervalo, os convidados explicaram que tipo de conflito pode ser resolvido fora dos tribunais e o que a sociedade ganha com isso. Vamos falar um pouquinho sobre a questão dos resultados práticos em relação à mediação, conciliação e até mesmo à arbitragem. Nós temos, inclusive, dentro do novo Código de Processo Civil, essa fase de conciliação como uma fase obrigatória, né, que deve anteceder, inclusive, as demandas judiciais. E isso, só para acrescentar também, né, que uma das grandes dificuldades ou críticas que têm sido feitas é de que isso possa trazer mais demora para a solução judicial, caso a solução judicial precise se mostrar necessária. Né? Quer dizer, uma etapa anterior, não jurisdicional, né? Ela pode ter esse tipo de efeito. Acho que isso é importante também a gente trabalhar. Né? E acho que um segundo aspecto também nessa linha é a questão relacionada ao não uso do Poder Judiciário, né? Porque a gente tem falado aqui modelos alternativos ou naturais ou autocomposição,
Mas muitas vezes a gente precisa da própria estrutura do Poder Judiciário. Quando a gente precisa da própria estrutura do Poder Judiciário, mesmo não sendo jurisdição, né, nós acabamos gerando mais demanda para o Poder Judiciário. Como é que ficam essas situações na visão dos nossos convidados? Na verdade, nós temos que refletir de que o movimento de conciliação, de mediação e de arbitragem não é um monopólio do Poder Judiciário. Ele pertence ao tecido social como um todo. O Judiciário está protagonizando esse movimento no início do século XXI, porque sentiu a necessidade de recuperar a cultura do diálogo. Para cada 2 brasileiros, temos um processo. Então, é importante o movimento natural de solução de conflito ou alternativo, é importante, seja no âmbito do direito privado, como o professor André já falou, seja no âmbito do direito público, só para que você tenha uma ideia, das 400 mil conciliações que eu falei no debate, no bloco anterior, isso resultou em 9 bilhões de reais, incrementando os municípios da primeira região. Portanto, o sucesso é evidente. Numa análise econômica do direito, é evidente que o movimento de conciliação deu resultado econômico. E, em terceiro lugar, fomentar as práticas dos movimentos sociais, das instituições, do Ministério Público, de todos aqueles órgãos e organizações não governamentais que compõem o Estado e que compõem a sociedade brasileira. E aí, tanto a mediação quanto a conciliação e até mesmo a arbitragem, que no Brasil está localizada ainda, já tem um marco regulatório desde 96, mas está localizado mais na área empresarial. É uma tentativa do Judiciário, não é, de, como disse o ministro, né, de protagonizar essa mudança social, né, de mostrar à sociedade que a sociedade se transforma numa sociedade de conflito. Né, e implica também uma mudança de paradigma, pelo que nós estamos discutindo aqui, né? Sem dúvida. E quando olhamos o novo Código de Processo Civil e a nova Lei de Mediação, nós percebemos nas duas normas um reflexo muito evidente da política pública protagonizada pelo Conselho Nacional de Justiça com a Resolução 125 e antes mesmo com o movimento pela conciliação, né, mostrando que esse movimento de consensualização da justiça, que vai envolver tanto o Poder Judiciário, como o Ministério Público, como Defensoria, no fundo, segue um trabalho que está sendo desenvolvido bastante elástico, de consolidação dessas políticas públicas pelo Conselho Nacional de Justiça. Inclusive com a possibilidade de contar com parcerias, né, das instituições de ensino, né, universidades, instituições de ensino privada, para auxiliar em tudo isso. E dou um exemplo aqui do Centro-Oeste, de uma faculdade que fechou um acordo de cooperação com o Tribunal de Justiça, e a faculdade tem 2 semestres, um sobre teoria autocompositiva e a outra sobre prática autocompositiva. Na disciplina sobre prática autocompositiva, os alunos vão conciliar no tribunal, que é muito importante, porque gera um movimento para o aluno de que o trabalho dele não é só litígio, pelo contrário, é sobre resolver. E a Justiça Federal de Brasília, por exemplo, sob a coordenação então da juíza Gilda Sigmaringa, hoje desembargadora Gilda, montou uma central de conciliação e convidou e trouxe 7 universidades do Distrito Federal trabalhando com juizados especiais e com a prática da conciliação. Isso é um sucesso. E eu retomo só um ponto que me parece muito importante, é que esse movimento, ele não é uma exclusividade também do âmbito civil. Ele é, sim, pode ser também no âmbito penal. Nós temos 600 mil pessoas presas, enclausuradas. Nós temos mais de 100 mil pessoas presas em prisões domiciliares. E temos 300 mil mandados de prisão a cumprir. Portanto, nós temos uma comunidade, uma população carcerária de 1 milhão de pessoas. E a conciliação não se faz somente no processo de conhecimento e nem reafirma qualquer compromisso com impunidade. A conciliação quer o cumprimento da norma penal. Nas próprias audiências de custódia, que são um tema tão em voga hoje, tão importante, né, o que importa é que o Estado receba o conflito e se proponha a resolver o conflito. Então, seja tornozeleiras e seja encaminhando para uma mediação vítima-ofensor ou outra prática restaurativa, a principal preocupação é trazermos soluções, né, e não dizer necessariamente quem está certo e quem está errado. Exatamente. Porque nesse modelo, né, de jurisdição, acaba que sempre um vai sair insatisfeito, né? Um vai
ser como, um vai vencer, o outro vai ficar como vencido. Então, a partir do momento em que se colocam as partes para que elas mesmas possam construir a solução para o caso concreto, isso me parece que realmente traz uma justiça efetiva muito mais real, né? Além de vir agregada com essa questão da pacificação. Mas uma mudança de paradigma, como você colocou bem, não é, Gisele? Porque a gente pode falar praticamente num novo modelo de justiça a partir dessas mudanças tão substantivas que nós estamos comentando, não é? Esse tema demanda bastante reflexão, nós não temos mais tempo para discuti-lo aqui no programa Reflexões, mas você que acompanha aí de casa pode rever este programa aqui mesmo na TV Justiça em horários alternativos ou no nosso site tvjustiça.jus.br. E nós agradecemos aos nossos convidados do programa de hoje e a você que acompanhou o programa Reflexões, que debateu as causas, as consequências e os instrumentos da desjudicialização. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana.